Eu tô procurando, na verdade, um post aqui da TNT que o Mauro Betti tinha até repostado, achei que seria mais fácil achar por ali, com alguns números do Roberto Dinamite, para a gente poder ilustrar aqui essa fala, enfim. Números absurdos, né? Ele é um dos únicos a ter mais de 1.000 jogos com a camisa de um clube no futebol brasileiro, maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, e números pelo Vasco que impressionam, né? Que realmente transcenderam qualquer assim, expectativa de serem ultrapassados desde a aposentadoria dele. Cara, para começar aqui falando rapidamente, né, do Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite faleceu jovem, 68 anos de idade, pro Roberto Dinamite, um cara que marcou a história do futebol brasileiro, do futebol carioca, do Vasco da Gama, que é um dos maiores clubes de futebol do mundo. Sempre que a gente fala do futebol brasileiro, a gente fala, assim, dos grandes times, e quando a gente fala dos grandes times do futebol brasileiro, do futebol pentacampeão, a gente fala daqueles que são alguns dos maiores times do futebol do planeta, com massas de torcedores assim gigantescas, e o Vasco da Gama faz parte desses que são os maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O cara é simplesmente o maior artilheiro da história do nosso campeonato, que é o Campeonato Brasileiro, maior artilheiro da história do Campeonato Carioca, maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro da história de São Januário, o cara que mais vezes jogou com a camisa do Vasco da Gama, mais de 1.000 partidas com a camisa do Vasco, são 190 gols já no Campeonato Brasileiro, mais 700 gols com a camisa do Vasco. Então, assim, um cara absurdo, um cara gigantesco, genial, e que eu não vi o Roberto Dinamite jogar, mas quando eu cresci no futebol brasileiro, eu cresci no Rio, mas quando eu cresci ouvindo as histórias do futebol carioca, principalmente, as histórias dos anos 80, dos anos 70, anos 80 e começo dos anos 90, que eu passei a acompanhar futebol, o que se falava no futebol carioca era basicamente o seguinte, né? Era o Zico no Flamengo, no Roberto Dinamite no Vasco e a dupla no Fluminense, o Casal 20, Washington e Assis, entendeu? E no Botafogo ainda se remetia um pouquinho mais ao passado, ao Garrincha. Mas era isso que a gente escutava quando a gente estava no Rio, no futebol carioca, no início dos anos 90. A lembrança de todos esses caras que fizeram história e que marcaram o futebol brasileiro e o futebol mundial. Então ontem a gente teve aí a passagem do Roberto Dinamite. Eu, particularmente, só encontrei com o Roberto Dinamite uma vez, quando ele foi dar uma entrevista lá no Esporte Interativo. Foi fazer o programa Noite dos Craques. Ele, Zico, Rivelino, Vitor Sérgio Rodrigues estiveram na apresentação do programa. A minha mulher, Paula, coordenou esse programa e falou também do Dinamite como um cara, maravilhoso, que sempre tratou bem. Quem mais conhecia, amigos meus que conheciam ele mais perto, né? Assim, o Otávio Neto chegou a trabalhar, de certa forma, também com o Roberto Dinamite, falou da gentileza desse cara. Todo mundo que conheceu o Roberto falou da gentileza dele, para não falar do jogador, porque do jogador todo mundo conhece. Então, o Casimiro é a mesma coisa. Então é um cara que vai fazer falta o convívio do nosso futebol, um cara que fez e escreveu a sua história no esporte, especialmente no Vasco da Gama, porque ser o maior artilheiro da história do Vasco é muita coisa. Ser o maior jogador da história de um clube do tamanho do Vasco é muito representativo. Então vamos ver aqui, primeiro tem um vídeo do GE também aqui, e tem um vídeo que o Vasco preparou e que subiu ontem à noite, de cerca de 2 minutos para a gente ver aqui. Isso não é uma despedida. Hoje, vamos apenas exaltar a plenos pulmões o menino que vestiu a nossa cruz com tanta dedicação que se tornou o maior de todos. Seus recordes marcaram uma geração. Sua genialidade encantou multidões, sem qualquer rivalidade. Sua habilidade mudou o futebol. E seu chute inigualável mudou seu nome, que inspirou tantos outros batismos. Aqui você cresceu, explodiu e fez história. Em 1110 dias tivemos a honra de te ter em campo. 708 vezes nos fez vibrar. E por infinitos motivos será nossa eterna unanimidade. Isso não é uma despedida. Não tem como ser. Nós somos um só. Você viverá para sempre. Em cada explosão na arquibancada, em todo canto da nossa casa, em cada partida no Maraca. Você viverá para sempre,
em todo grito de gol, em cada camisa 10, em todo o coração vascaíno. Nosso garoto Dinamite, você viverá para sempre. Obrigado por tudo. Pô, emocionante, né? A narração aí do Guilherme Briggs, emocionante aí, por isso que é muito grande, cara. É muito grande e a gente sabe que é difícil pensar que alguém um dia vai poder alcançar o que esses caras fizeram por esses times. Ele é um dos 3, né? Que atuaram por mais de 1000 vezes na história de um clube de futebol brasileiro. Mais 700 gols, gols históricos, títulos e simplesmente um cara que é a tradução do que é ser Vasco, né? A tradução do que é o Vasco da Gama. Então, mesmo para quem não é Vasco e eu não sou Vasco, um vídeo desse é emocionante, é muito forte, é muito especial. E foi muito legal ver também que ele recebeu essa estátua aí, obviamente, né, antes de morrer, que ele pôde sentir. Eu tenho certeza de que esses caras, do tamanho do Roberto, do tamanho de outros ídolos do futebol brasileiro, eles sentem e sentiram em vida o quanto que é, pô, especial ser ídolo de um clube como o Vasco da Gama, tá? Ele, porra, sabe da representatividade que ele tinha pro clube. Isso é o mais legal. Então, quando ele faleceu, ele tinha esse sentimento no coração dele, tenho certeza, de que ele era o maior da história de um clube. De que o vascaíno tem por ele um sentimento que é imortal, pô, que vai ser transferido de pai para filho, de filho para neto e que vai se perpetuar. Então todos os vascaínos que eu conheço, eles vão levar esse sentimento e essa ideia do que foi Roberto Dinamite em campo para sempre. Então fica aí nessa homenagem do Vasco também o meu registro aqui de sentimentos, especialmente a família do Roberto Dinamite, que é também toda a família vascaína, uma torcida gigante, das maiores torcidas do Brasil. Eu tenho vários amigos vascaínos, mas são vários mesmos. Alguns dos meus melhores amigos são vascaínos, então assim, um beijo para eles também, que eles possam ter aí uma semana de lembrança com muito carinho do Roberto Dinamite, de tudo que ele representa e representou para o Vasco, porque sem dúvida nenhuma é um jogador histórico do futebol brasileiro e que vestiu a camisa do Vasco, né? Basicamente só a camisa do Vasco. Jogou em outros clubes também, a passagem no Barcelona, na Portuguesa, mas logicamente a identificação maior com a camisa do Vasco da Gama. Então, meus sentimentos aí, a família do Roberto, a tudo que ele representou aos vascaínos e enfim, vai estar marcado na história. O mais saboroso é nesse momento que a gente perdeu 2 dos grandes da história do nosso futebol brasileiro, é saber que eles estão na história e que as pessoas reconhecem o tamanho desses caras na história. E o Roberto Dinamite, ele ainda teve um papel no Vasco que é muito, muito grande na história recente, né? Além dele ter sido o maior jogador da história do clube, ele encerrou, a gente tem que falar isso, né? Ele encerrou a sequência Eurico Miranda no Vasco da Gama. Tudo bem, teve o rebaixamento, mas teve também o último grande título do Vasco, foi a conquista da Copa do Brasil. Mas só um cara do tamanho dele poderia fazer com que o Eurico, por um momento, saísse do Vasco da Gama, pô. Mesmo que não tenha sido na maneira dos sonhos, né? E a gente sabe que não foi da forma que, de repente, ele sonhou e que o vascaíno sonhou também. E ele colocou à prova, não o tamanho dele, porque isso jamais seria apagado do que ele construiu, mas ele colocou parte da idolatria dele à disputa, cara, num papel muito complicado. E talvez não tenha sido o melhor dos presidentes, isso é uma outra discussão, mas ele contribuiu, tenho certeza, para o Vasco também. E repito, né, o último grande conquista do Vasco foi sob o comando do Roberto Dinamite. Foi a Copa do Brasil. Já aí vamos lá para mais de 10 anos dessa conquista. Mas fica aí o meu registro e a minha solidariedade ao vascaíno, à família do Roberto Dinamite. E um grande beijo de agradecimento a quem é apaixonado pelo futebol como eu, por tudo que ele pôde construir no futebol brasileiro. Isso daí é uma marca que jamais será apagada no nosso futebol.